não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Durante a semana. A pergunta é, o que é a história? De algum modo nós já tratamos desse assunto várias vezes, de passagem aqui no curso, mas nunca de uma maneira assim explícita. A esta pergunta, muita gente tem oferecido resposta, existe uma série de debates a respeito do que é ciência histórica, e, de modo geral, esses debates hoje tomam a linha de quase uma indistinção entre a história e a ficção, em que o uso de recursos narrativos tirados da ficção, extraídos da literatura de ficção, pode predominar de tal maneira que, de certo modo, o historiador está livre para imaginar o passado mais ou menos como bem entenda. Em outras épocas houve várias outras teorias que pretendiam fazer da história uma ciência estrita, como a famosa escola dos anais na França, em que o ideal era uma história sem personagens, uma história sem indivíduos humanos, uma história que só se falava de preços, estatísticas, rotas de comércio, mercadorias, etc., etc., e parecia, de modo que a história econômica parecia se mover por si, né, sem que precisasse ninguém acionar as rodas. Hoje nós sabemos que tudo isso era completamente falso. Mas todos os debates que eu vi sobre a natureza e as possibilidades da ciência histórica, eles me parecem sempre começar, por assim dizer, no capítulo 3, sem colocar, vamos dizer, o problema desde a sua base mais elementar, que é o problema da nossa percepção de tempo e da nossa percepção de sucessão. E não precisa, mesmo pouco importando qual seja a nossa teoria da história, todo mundo vai concordar que a história é uma narrativa, de algum modo. Diz que a história trata de coisas que se sucedem no tempo. E o problema é que, ao mesmo tempo que se sucede uma coisa que você está observando, muitas se sucedem que você não está observando e que não fazem parte da sua narrativa. Então surge o problema desta seleção. Quer dizer, quais são os fatos, quais são os aspectos que o historiador vai selecionar e quais aqueles que ele vai desprezar. E de um tempo para cá, talvez por uma influência kantiana, a ideia é de que essa seleção é puramente subjetiva, né? Max Weber, por exemplo, dizia que ao selecionar os aspectos que ele vai estudar, o historiador ou o sociólogo, no caso dele, postula um valor inicial e em função desse valor ele opera a sua seleção. Mas que a seleção é subjetiva, baseada num valor inicial, e a garantia da objetividade, da cientificidade desse estudo consiste justamente em explicitar esse valor, e de tal modo que a relação entre o valor postulado e as conclusões do estudo fique bastante clara e não seja uma coisa nublada. Esse foi o máximo a que se chegou. Porém, para mim, eu sempre coloquei o seguinte problema. A seleção dos fatos pode ser inteiramente subjetiva? É possível isto? Né? A ideia subentendida em toda esta corrente de opinião é que os fatos são uma pasta, vamos dizer, indefinida e sem limites próprios, e que nós aqui projetamos ali uma forma. Essa ideia vem do Kant, evidentemente, né? E eu sempre me perguntei se isto era possível. Por exemplo, se você vê uma floresta, um matagal, todo verde, você não vê ali uma hierarquia, uma forma por onde você possa começar a desenhar. Eu me lembro até
uma história de um filósofo italiano que também era pintor e que veio passar um tempo aqui no Peru. E ele estava louco para desenhar a paisagem, e quando ele chegou, viu a paisagem, ele viu que ele não entendia a paisagem. Aí eram umas formas tão estranhas que ele não conseguia desenhar, não tinha já aquela longa tradição, vamos dizer, de formalizar a paisagem que ele tinha aprendido com os pintores europeus. Então ali precisava começar do zero, por assim dizer, e ele não sabia como. Então, quando você vê uma paisagem, você vê um deserto, não é isso? Eu digo, qual é a ordem, qual é a forma daquele negócio? Não tem forma nenhuma. Então, sobretudo, a forma, como você vai descrever, vamos dizer, a história. Enquanto você está olhando a paisagem, o tempo está passando, evidentemente. Então, há alguma estrutura narrativa, ali há subentendido, mas você não consegue contá-la. Tá certo? Por quê? Porque não há acontecimentos suficientemente destacados e visíveis para que você os observe. Então, isso quer dizer que nós só podemos falar de uma narrativa onde existe não apenas uma presença física, mas onde existe uma ação. E toda ação, ela tem um objeto determinado. Não existe nenhuma ação humana ou animal que se dirija a todo o universo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você tem aqui um lobo correndo atrás de um coelho, né? Então este lobo correndo atrás deste coelho. Ele não está correndo atrás de toda a fauna ao mesmo tempo. Ele não quer comer também toda a floresta ao mesmo tempo. A ação especifica o seu objeto e a sua meta, né? Então aí começou um princípio de ordem. Quem colocou esse princípio de ordem? O historiador que está observando? Não, foi o próprio personagem. Então isso quer dizer que a ideia de de que toda formalização, de que toda seleção de aspectos é uma, por assim dizer, uma livre criação da inteligência do historiador, ela falha na base. Existe uma seleção que é dada pelos próprios personagens e que eles não teriam como escapar, não é isso? Então, esse seria um princípio geral de toda narrativa. Quer dizer, não existe a ação universal. A ação universal só Deus. Quer dizer, toda a ação, ela tem um objeto e uma meta e ela hierarquiza a sequência de ações em função dessa meta. Não é isso? Então, aí a coisa começa a ser descritível. Descritível não por um padrão que eu projetei nela. Quando o lobo está perseguindo o coelho, ele sabe perfeitamente o que ele está querendo e ele sabe perfeitamente se a ação deu certo ou deu errado. E se o coelho escapou, então falhou, ele vai ter que procurar outro coelho, né? E se ele pegou o coelho, ele passa a ação seguinte, que é comer o coelho, né? Então, aí existe uma ordem interna muito clara que não foi dada pelo observador, mas pelo próprio personagem. E este é, para mim, vamos dizer, o critério de toda historiografia. Quer dizer, você compreender quais as ações que estão em curso conforme o seu objetivo, tal como está definido na mente dos personagens e tal como se expressa claramente na ação. Porém, acontece que há ações mais complicadas do que um lobo correndo atrás de um coelho. Por exemplo, numa situação política qualquer, onde um governante, um político toma uma decisão, tá certo? Evidentemente, a ação que, tal como ele a concebe, está limitada ao objeto tal como ele o vê e à meta tal como ele a concebe. Mas há outros fatores em jogo pelo simples fato de que há outras ações em curso ao mesmo tempo que cruzam com a dele e complicam a coisa formidavelmente, né? E isso não só no sentido simultâneo, quer dizer, tem vários personagens de ação, eles têm vários objetivos diferentes e aquilo se entrecruza, mas também num sentido temporal, ou seja, existem processos de ação que começaram antes e que ainda estão em curso. Então, por exemplo, se um governo instituiu uma reforma econômica qualquer desastrosa e ela ainda está desencadeando os seus efeitos, todas as ações que se desenrolam nesse ínterim levam isso em conta de alguma maneira, de uma maneira mais consciente ou menos consciente.
né? Então, de qualquer modo, nós voltamos assim, não é possível a história sem uma teoria da ação. Não é isso? Então, tem a compreensão, vamos dizer, da ação, desde os seus esquemas mais mínimos até os mais complexos, tá certo? E com isso, evidentemente, nós entramos na teoria do poder, que é, vamos dizer, a ação voltada a determinar a ação de outras pessoas. Então, este evidentemente é um dos temas mais fundamentais da história. Por quê? Por exemplo, bom, a história é a história daquilo que é realmente importante. Então, nós dizemos que uma ação é importante quando ela transcende o seu autor e o seu objeto e se propaga sobre outras pessoas. Não é isso? E, sobretudo, quando há várias ações, várias linhas de ação entrecruzadas que afetam um grande número de pessoas, quer elas saibam, quer não saibam. Por exemplo, se você tem um camponês lá no interior, ele pode não saber quais são as novas leis que estão sendo baixadas em Brasília, mas elas vão afetá-lo mais dia menos dia. Às vezes pode levar um tempo enorme até que ele saiba daquilo, mas ele já está na esfera de ação daquilo. Então, a mim me parece que a verdadeira ciência histórica é a ciência da ação, considerada na sua estrutura objetiva, tá certo? E reduzindo ao mínimo o trabalho de seleção do historiador. No instante em que você determina um objeto, por exemplo, eu vou estudar a história da Revolução Francesa. Eu digo, por que eu vou estudar a história da Revolução Francesa? É porque eu acho aquilo importante ou porque a Revolução Francesa tentou fazer algo de importante. Se os personagens envolvidos não desejassem desencadear nenhum efeito que se propagasse por toda a espécie humana, aquilo não teria importância nenhuma. Então, na hora em que eu escolho aquilo, não é só porque eu considero importante, mas é porque existe um elemento importante ali. Importante é aquilo que importa, aquilo que pesa, quer dizer, aquilo que me afeta de algum modo. Existe algum ser humano em todo o Ocidente cuja vida não tenha sido afetada de algum modo pela Revolução Francesa, que não viva sob leis que se originaram na Revolução Francesa, sob formas de governo, sob ideologias que se originaram lá? Então, evidentemente, a importância da coisa não é decidida pelo historiador. Por quê? Porque o historiador está dentro do panorama determinado pelo objeto de estudo e não o objeto de estudo está dentro do panorama determinado pelo historiador. É claro que existem acontecimentos que são de escala menor, cuja importância às vezes não é visível para todo mundo, mas que o historiador descobre que tem uma importância real ou potencial. Quer dizer, coisas que ou desencadearam efeitos que se propagam por populações inteiras, ou pode vir a desencadeá-las amanhã. Então, eu acho que essa questão da importância objetiva não pode ser negligenciada de maneira alguma, e o problema da seleção, que virou uma espécie de fetiche para os historiadores, eu acho que pode ser simplesmente resolvido pelo problema da seleção dos meios e das ações, conforme, vamos dizer, os objetivos dos personagens envolvidos. Que toda a ação humana tem um objetivo, isso aí é uma coisa que não precisa pensar muito, tá certo? Até as ações dos animais tem um objetivo, quer dizer, você tem um futuro hipotético que é levado em conta como um dos elementos fundantes da ação presente. Sem isto, não haveria história e não haveria ação nenhuma. Quer dizer, o indivíduo ele tende a algo que ele imagina que é possível e ele tenta realizá-lo. Isso até um cachorro faz. Então, essa estrutura mínima da ação é também a estrutura da investigação histórica. O que estava sendo buscado, quais foram os meios colocados em ação, quais as correntes de ação que se cruzaram com essa, quais os fatores que interferiram e, no fim das contas, qual foi o resultado. Existe ainda um outro problema, que se chama filosofia da história, onde, em vez de se contentar com narrar as coisas como aconteceram, como diz Leopold von Ranke, o objetivo da história é contar as coisas como elas efetivamente se passaram, tenta tirar conclusões da narrativa até o ponto em que ela chegou e discernir, então, um sentido, um caminho geral
que a história estaria percorrendo com vistas a um fim determinado ou indeterminado. Isso aí complica as coisas formidavelmente, porque a noção do sentido da história é uma noção que em si mesma não faz o menor sentido. Porque para a história fazer um sentido, seria preciso que ela tivesse uma unidade. E para a história ter uma unidade, seria necessário que todas as ações estivessem entrecruzadas de algum modo. E elas não estão. Nós sabemos que existem ações perfeitamente independentes. Né? É a história das influência das barbatanas do Camarão nas marés. Não, não existe, evidentemente. Né? Então você pode fazer, por exemplo, uma estatística assim, entre o número de vezes que as pessoas foram ao banheiro e o número de divórcios, por exemplo. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. E assim como essa, existem milhões de processos que às vezes são simultâneos, mas que um não influencia o outro, no mais mínimo que seja. E você veja, a história, a ideia de uma unidade da história começa a aparecer no instante em que começa a surgir para os seres humanos uma unidade geográfica. Ou seja, em que todo o planeta se torna acessível de algum modo. Até lá você tem as civilizações totalmente separadas, incomunicáveis, que nunca ouviram falar da outra. De repente começam as grandes viagens, as grandes navegações, e depois vem as linhas férreas, vem a aviação, etc, etc. E isso cria uma unidade geográfica, por assim, quase uma unidade visual do planeta. E sem essa unidade visual, a ideia de um sentido global da história seria absolutamente impensável. No máximo que o sujeito poderia ver é o sentido de algo que aconteceu à comunidade dele e que para a comunidade dele faz sentido. Por exemplo, se você pega, sei lá, a história judaica, né? Então você vê que, quando você lê ali o Antigo Testamento, você vê que a história judaica é todo um diálogo entre a comunidade e Deus. Deus dá uma instrução, às vezes os camaradas obedecem, às vezes desobedecem, e conforme, vamos dizer, a atitude deles, o destino deles vai sendo decidido, depois volta atrás e assim por diante. Então tudo aquilo faz sentido, mas faz sentido só para aquela comunidade. Quer dizer, que sentido faria isso para um chinês que estava a milhares de quilômetros de distância e não tem a menor ideia de que aquilo estava se passando? Nenhum. Do mesmo modo, a China é uma das poucas civilizações que guardou um registro histórico muito meticuloso dos tempos antigos. Então você sabe todas as dinastias, quando o sujeito subiu ao poder, quando caiu, as guerras, etc, etc. Então, é claro que para o chinês isso fazia um sentido. Era normal, por exemplo, para o chinês, ele vê o chinês dos tempos antigos, digamos de 3, 4 mil milênios atrás, encarar o destino da comunidade inteira como se estivesse dado em miniatura na pessoa do imperador. Então o imperador tem que fazer determinados ritos, obedecer determinadas leis, etc. Porque se ele saísse daquele padrão, a comunidade inteira podia sofrer. Quer dizer, a desordem na vida do imperador tinha algo a ver com a desordem no todo. Não é isso? Até hoje todo mundo sabe o que é o I Ching. Né? O I Ching é isso aí. O I Ching é destinado basicamente a um homem especial que tem uma posição importante e cujas decisões de algum modo simbolizam ou condensam o destino da comunidade inteira. Bom, mas isso valia para eles, né? Como interpretar, digamos, os acontecimentos bíblicos em termos do I Ching? Falam, não é possível. Você só vai poder interpretar os acontecimentos bíblicos em função dos ensinamentos da própria Bíblia. Mas isto é o sentido da vida de uma comunidade, totalmente separada de outra comunidade. Então, a ideia de um sentido da história implica, então, uma unidade da história. E essa unidade da história não existe até hoje. Mas até hoje, mesmo hoje que o pessoal fala de globalismo, tudo é global hoje em dia, você vê que os abismos entre nações são uma coisa incrível. Né? Eu, por exemplo, com essa história de viver no Brasil, nos Estados Unidos, e acompanhar a mídia brasileira e a mídia americana, eu ver os abismos de ignorância que existem entre um e outro é um negócio absolutamente espantoso. Quer dizer, ele está no mesmo continente, dizem que são nações amigas, muito próximas, mas uma não tem a menor ideia do que está acontecendo na outra. Pelo simples fato de que os canais de difusão são limitados.
Né? Então você tem aqui nos Estados Unidos, você tem 6 empresas que mandam na mídia inteira, né? E no Brasil também não é muito diferente, então você só recebe aquilo que essas fontes desejam. Então, outra coisa que me espanta muito, por exemplo, eu acompanho muito a evolução da direita americana e da direita francesa, que as duas são muito importantes, são muito ativas. Não só não há comunicação, como não há possibilidade de entendimento. A linguagem é diferente, os valores são diferentes, os objetivos são diferentes, os sentimentos são diferentes e, na verdade, são até antagônicos. Tá certo? Então, se você falar, por exemplo, de uma internacional direitista, digo, é quase impossível. Pode haver uma internacional comunista, mas uma internacional direitista é quase impossível. Por quê? Ou, digamos, uma internacional anticomunista. Os motivos que as pessoas têm para ser anticomunistas são infinitamente variados e incompatíveis entre si. Eles não podem se articular numa política. Né? Então, tudo isto faz com que, vamos dizer, a história dessas comunidades permaneça separada e inarticulável com as de outras comunidades. E pior ainda, tem aquela famosa observação do Eric Voegelin: como podemos saber o sentido da história se a história não terminou ainda, se nós não sabemos quando vai terminar? Então, quando você fala o sentido de uma coisa, o sentido de uma coisa é algo que está para além dela, portanto implica o término dela. Terminou a história e daí tem um sentido que se prolonga para além, assim como você assistiu uma peça de teatro, terminou a peça, você apreende o sentido daquilo e o conserva de algum modo quando você vai para casa. Mas isso implica que a história tenha terminado. Então a ideia do sentido da história é uma ideia que não faz o menor sentido. Tá certo? Agora, em compensação, existe um outro aspecto antagônico a esse. É que todo e qualquer processo temporal é finito. Não existe ação infinita. Né? Então, do mesmo modo que a história nunca termina, as histórias sempre terminam. As ações sempre terminam, por mais complexas e duradouras que elas sejam. Se você fala, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, eu digo, bom, a Guerra dos 100 Anos acabou, não acabou? Então, isto quer dizer que ela fecha, quer dizer, um certo fluxo de ação. Ele vem, desencadeia seus efeitos e ele encerra. Chega um ponto em que não tem mais como ir para adiante. Né? Em que, mesmo que se conservam os mesmos personagens, alguns elementos da situação anterior, a coisa se transmutou de tal maneira que não dá mais para você contar a nova história nos termos da antiga. Como, por exemplo, você não pode contar a história da Rússia hoje nos termos que você contava a história da União Soviética. A coisa mudou de tal maneira, quer dizer, os elementos se misturaram de uma maneira tão diferente que você pode dizer, bom, aquilo de fato terminou. A União Soviética terminou. Não tem, pode ter gente que queira restaurá-la, mas bom, mas se quer restaurar é porque terminou. Né? Então, tem água aí? Água, não, aqui, ó. Então, isso quer dizer que, no meu entender, é perfeitamente possível uma história objetiva e científica, desde que ela se atenha, vamos dizer, às condições que são determinadas pelo nosso conhecimento do fluxo temporal e, vamos dizer, pelas limitações não só desse conhecimento, mas do próprio fluxo temporal, entre os quais é isso que eu estou dizendo, que todo e qualquer processo é finito. Não há nada infinito, tá certo? Então, mesmo, vamos dizer, a existência da espécie humana, como a espécie humana não terminou. Eu digo, sim, mas a espécie humana não existe como tal, ela só existe através, vamos dizer, dos indivíduos que a representam, os quais têm uma duração finita. Não é isso? Mais ainda, um elemento importantíssimo, não só na história, mas da memória em geral, é o seguinte, é que algo tem de ser retido e algo tem de ser abandonado, tem de ser esquecido. Se não existisse memória e esquecimento e um permanente jogo entre essas duas, não teria sentido você falar em história. Tá certo? Acontece que os elementos esquecidos, vamos dizer, a ordem dos elementos esquecidos nem sempre coincide com a ordem dos elementos que eram irrelevantes para a ação. Nem sempre o que você
esqueceu era o irrelevante para a ação. E uma das finalidades da história é precisamente corrigir o esquecimento. Quer dizer, indicar quais são os elementos que eram irrelevantes para a própria ação considerada e que por isso mesmo não tem de ser lembrada. Por exemplo, qual era a cor da cueca que Robespierre estava usando quando condenou um sujeito à morte? Fala, ninguém sabe e isso não vai fazer a mais mínima diferença. E, no entanto, isto é real. Alguma cueca ele estava usando, ou nenhuma. Né? Então, do mesmo modo, se você vê a cena do crime, né, lá no fundo podia estar passando um bicho que podia ser um cachorro ou um gato. Isso não vai fazer a menor diferença. Tá certo? Mas essas coisas não fazem diferença, mas elas são reais, elas estão presentes. Tá certo? Ora, a história é a história daquilo que aconteceu, como dizia Leopold von Ranke, tá certo? E não a história do ser. Isso é importante, né? Quer dizer, o ser, a existência como um todo, não pode ser historiada, não pode ser narrada, porque seria a história de tudo. E nunca a história pretendeu ser isto. A história é a história daquilo que aconteceu. O que aconteceu? Acontecer. É ser um processo determinado, né, que tem os seus limites internos. Por exemplo, se eu estou tramando um crime, eu quero assaltar um banco, tá certo? Então é certo que eu vou assaltar este banco e não aquele. Não posso assaltar dois bancos ao mesmo tempo. Então, existe um objetivo, existe um plano, existe uma sequência de ações, existem os obstáculos, existem as dificuldades, existe o resultado. Então, isto fecha numa lógica interna, que não é o historiador que está colocando. Isso é que é importante, Quer dizer, quem seleciona e quem articula não é o historiador, é a lógica interna da própria ação, sem a qual ela não poderia se desenvolver. E é claro que o observador pode confundir as coisas, ele pode suspeitar motivos que são alheios ao personagem, ele pode confundir a ação do um com a ação do outro, mas descontemos a possibilidade do erro. Mas, de modo geral, a possibilidade da ciência histórica repousa inteiramente na possibilidade de que as ações tenham uma lógica interna. E toda e qualquer ação, mesmo de um animal, tem uma lógica determinada pelo seu objeto, quer dizer, o objeto sobre o qual ele incide e sobre a meta. Isso é o resultado esperado, tá certo? E o resultado efetivamente obtido. Isto não pode ser imposto de fora. Acontece também que em ações mais complexas os objetivos mudam. O sujeito começa uma ação num determinado sentido, depois ele muda de ideia sem contar para ninguém e começa a fazer uma outra coisa completamente diferente que não faz sentido na lógica da ação anterior. Então, desencavar essas mudanças e essas incoerências da ação, esta é uma coisa que o historiador também pode fazer, desde que ele se atenha, vamos dizer, aos limites próprios da lógica da ação. E também lembrando ainda aquele velho preceito, o que é a ação? A ação é a modificação intencional, deliberada de um estado de coisas. Sendo que, se o estado de coisas já está mudando e você quer conservá-lo, isso também é uma ação. Quer dizer, impedir a mudança de um estado de coisas é também uma mudança, evidentemente, porque se já está havendo uma mudança num certo sentido e você quer interromper, então você quer mudar a mudança. Então, toda e qualquer ação é a mudança deliberada de um estado de coisas.